Existe a Junta Missionária de Missões, eu me esqueço o nome dela, uma Junta Missionária de Missões muito compromissada aí, com obras missionárias em todos os países, e Deus tem abençoado. E eles têm uma semana de oração. Já ouviu falar da semana de oração missionária? Já ouviu falar do DIP? Nunca ouviu falar? Alguém aqui já ouviu falar do DIP? Não? Alguém já ouviu falar da semana missionária de oração? Não, né? Tem certeza que ninguém ouviu falar? O DIP. Dia Internacional da Igreja Perseguida. Dia da Igreja Perseguida. Dia da Igreja Perseguida. Esse é o dia. E a semana de oração missionária, ela acaba agora, se não falha hoje, semana de oração missionária. Também nunca ouviu falar. Essa semana de oração missionária, meus irmãos, é um movimento entre as igrejas. E esse movimento, ele manda para os e-mails, para as igrejas, um panfleto, dizendo a especificidade da oração de cada um desses dias da semana de oração. Então tem um dia lá que se ora pelas nações. Outro dia se ora pela nossa nação concernente à corrupção, à violência, à justiça, para que a justiça seja feita no país, etc. Existem diversos assuntos. Vou trazer para os irmãos de forma mais detalhada. E o que me chama a atenção aqui ontem, minha esposa estava falando sobre a semana de oração e disse que o dia de ontem era para nós orarmos pela nação e pelos países que estavam em guerra e pela nossa nação, concernente aos casos de violência também e os casos de corrupção. E o que me chama a atenção é que um dia antes eu havia assistido um noticiário e direto, meus irmãos, está na mídia aí a questão da guerra civil na Síria. Já ouviu falar da guerra civil na Síria? Os irmãos sabem quantas pessoas já morreram lá nesses dias de guerra? Oficialmente? Oficialmente? O que tem noticiado para nós, né? 120 mil pessoas. Oficialmente. Meus irmãos, 120 mil pessoas é muito sangue derramado. E por causa de um sistema ditatorial, e só em ser ditadura já é maligno, já é pernicioso, é um governo que perdeu toda a autoridade, toda a legitimação de estar no poder. E nós estamos vendo esses acontecimentos. O Brasil também nunca saiu de uma guerra civil, não nas proporções como nós temos na Síria, mas nós temos nos morros, nós temos nas favelas, uma guerra civil sendo travada constantemente. O tráfico tem dizimado milhares de vidas também no Brasil, e principalmente jovens, principalmente crianças, que são aliadas desde novinhos para o tráfico, para trabalharem os traficantes. E nós temos visto adolescentes aí de tenra idade sendo ceifados pelo crime, pelo tráfico, pela violência, tendo as suas vidas destruídas pelo tráfico, pela violência. E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, que nós estamos vendo tudo isso. E aí surge uma pergunta para nós refletir. Uma verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Cristo, é uma igreja, meus irmãos, que ela tem janelas e portas abertas para o mundo. Não para ser contaminada pelo sistema mundano, não para trazer para dentro de si a pecaminosidade do mundo, mas é uma igreja, meus irmãos, que ela vive antenada com o que acontece no mundo. E não somente isso, ela vive antenada com o que acontece no mundo e se sensibiliza com o que acontece no mundo. Então o que nós temos visto é que muitos de nós, como igreja, não vou citar nomes de igreja, mas vou chamar a responsabilidade para nós como igrejas, de Cristo, muitas das vezes não estamos mais fazendo como Cristo fez. O Cristo
sensível. O Cristo que se comoveu diante do túmulo de Lázaro e ao ver as multidões e ao ver a destruição da morte. Outrora ele chegou e se compadeceu com Jerusalém, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, quando quis te agasalhar debaixo das minhas asas, como a galinha agasalha os seus pintainhos, e tu não quiseste. Ali Cristo não estava falando isso de forma poética ou porque ele achou bonito falar aquelas palavras, mas é porque o coração dele estava tomado de dor pelo seu próprio povo, porque ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Outrora diz os evangelhos que ele olhou as multidões e as viu como ovelhas que não têm pastor. E ovelha que não tem pastor sofre, é atacada por lobos, adoece, morre de fome, não sabe onde tem uma água refrigeradora para ela. E agora nós ficamos aqui dentro de uma igreja local, dentro de uma comunidade de fé. Temos a Bíblia em nossas mãos, aprendemos sobre a fé salvadora, sobre a oração, sobre a santificação, sobre a redenção em Cristo. Muitas das vezes isso nem mais nos alegra a alma, isso nem mais faz uma diferença para nós, porque os nossos ouvidos se acostumaram com essa mensagem, e por lado de dentro ela não tem resposta mais nenhuma. Estou salvo, estou garantido, estou tranquilo. Aí nós passamos por um processo de apreço pelo materialismo, pelo consumismo. A igreja esfria e perde aquela sensibilidade pelo que acontece do lado de fora dela, e a igreja fica só vivendo e se retroalimentando aqui do lado de dentro. É uma redundância, mas eu tenho que usá-la. Fica só se retroalimentando aqui, esse domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Mas e aí? Que evangelho é esse que só está dentro do saleiro? Que sal é esse que só fica dentro do saleiro? Que não é levado para fora, para preservar, para salgar, para levar sabor, para mostrar a diferença dessa vida sem sabor neste mundo, para uma vida que tem tempero do Evangelho de Cristo Jesus. As nossas orações muitas das vezes não passam naquela: Senhor, muito obrigado por cada dia, e muito obrigado pelo dia de hoje, me abençoe na noite, já estou dormindo. Não se tem mais uma vida de oração pela igreja de Cristo, pela pregação do Evangelho. Não se tem mais uma vida de oração por nós mesmos e pelas nossas vidas espirituais. Não se tem mais uma vida de oração pelos missionários que estão em campo. Não se desembolsa mais dinheiro para investir em obra missionária. E a nossa desculpa é dizer: está apertado, está difícil, nós estamos ficando pobres, é fácil estar comendo tudo. Mas nós nos esquecemos que as igrejas que mais empreenderam, mais investiram em obra missionária, e até hoje são as igrejas pobres. São as igrejas pobres. As igrejas que, a pregação de domingo passado, que mandaram sustento através das mãos de Paulo para a Judéia, eram igrejas pobres, meus irmãos. Mas fizeram questão de dizer: Paulo, passa por aqui e pega a nossa oferta para os irmãos da Judéia. Nós estamos em dívida com eles, vamos abençoá-los com as nossas ofertas. Eles aceitando ou não, nós temos essa responsabilidade de ajudar. Então nós estamos perdendo, meus irmãos. Olha só, nós já perdemos a consciência missionária, a consciência de um evangelho que está aqui dentro, mas as portas e as janelas abertas ventilam esse evangelho do lado de fora. Nós vemos os noticiários dia após dia, até deixamos de ver devido à questão da violência. Meus irmãos, para nós está tudo bem. É verdade, não é? Para nós não está bem? Está tudo bem. Se não atingiu a minha família, se não atingiu o meu bolso, se não mexeu com o meu sossego, está tudo bem. E aí, meus irmãos, nós perdemos a consciência missionária de uma igreja que investe em pastores lá fora, de uma igreja que ora por eles, de uma igreja que manda recursos para eles, de uma igreja que ora por essa sociedade que está afundada em injustiça, em caos, em violência contra a mulher, em aprovação de leis contra a palavra de Deus e principalmente
Se é contra a palavra de Deus, é contra a vida, porque a lei de Deus está para proteger a vida. Mas tá bom, meus irmãos, de domingo a domingo eu estou aqui, eu ouço a pregação da palavra, eu faço minha oraçãozinha e volto. Eu como daqui a pouco um excelente alimento, quentinho, de boa qualidade, porque o Brasil é abençoadíssimo nessa questão. Alimentação farta, de fácil aquisição, e mesmo assim ainda temos no Nordeste pessoas sofrendo por escassez de água e de alimento e de condições de vida básicas. Aos nossos arredores aqui, não precisa ir muito longe, nós temos pessoas que estão passando escassez de alimento. Então a gente começa a fazer essa reflexão e a gente passa a dizer: e cadê aquele Jesus que multiplicou o pão para as multidões, que multiplicou o peixe para as multidões? Cadê aquele Jesus que se condoeu, que se comoveu dentro de si, que porque via as multidões como que ovelhas sem pastor? Cadê aquele Jesus que se comoveu ao ver a humanidade chacada e destruída pelo pecado? Cadê esse Jesus? Ou estamos vivendo um evangelho sem Cristo, um evangelho sem Jesus? Ou vamos continuar nesse desinteresse pelo que acontece do lado de fora? E aí, eu lendo um livro esses dias falando sobre obra missionária, uma das primeiras características de uma igreja que morre é esse desinteresse pelo mundo perdido. É esse desinteresse pelo que acontece do lado de fora. Porque isso aqui está bom para a vida. Graças a Deus. Que seja assim amanhã também. E hoje, meus irmãos, eu tinha que dizer isso para os irmãos, não podia deixar passar. 120 mil pessoas morrendo numa guerra civil e nós nem oramos. E nós vemos o jornalzinho do sangue aí, os defuntos cobertos, na maioria jovens, e a gente é mais um que foi. Era perigoso demais, não estava na igreja, ó, era menos um. Não, fulano de tal não merecia mesmo, porque aquilo era perigoso. Então, meus irmãos, agora, para concluir, por hoje, Dia da Igreja Perseguida é um projeto missionário que ora, que manda e que investe em igrejas, em obras missionárias em locais onde o Evangelho não tem acesso. Nos países islâmicos, em alguns países da Ásia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, países onde o Evangelho não tem acesso. Se for pego um cristão lá, ele vai morre mesmo. E tem um site já dedicado a esse projeto aí, e eu também pretendo trazer para os irmãos nas próximas aulas. Então, cada aula eu vou trazendo algo novo aos irmãos, para que nós, e debaixo de oração e de ação, para que nós estejamos, meus irmãos, reventilados, para que nós abramos os nossos poros espirituais e comecemos a respirar e a inspirar o que está acontecendo aqui do lado de fora. Porque a igreja não pode, meus irmãos, ficar nesse mundinho dela. Isso aí não é projeto de igreja de Cristo para a sua igreja. A igreja, ela é uma igreja de portas abertas, de mentes abertas, de almas sensíveis, de homens e mulheres dispostos a trabalhar pelo reino. O reino de Deus não é isso aqui não, meus irmãos. O reino de Deus é muito mais. Nós vamos ver quando trabalharmos a fé em Hebreus capítulo 11. O reino de Deus é muito mais do que isso aqui. O reino de Deus está para fora das nossas fronteiras, dos nossos limites. Então, eu vou trabalhar essa coisa com os irmãos, a questão da semana de oração. Vou trazer os documentos e vou trazer a documentação sobre o dia da igreja perseguida. E lá são locais onde os irmãos se reúnem como igreja, e eles se reúnem em locais secretos.
de portas fechadas e louvam a Deus lá, servem a Deus. A palavra de Deus lá é decorada, porque lá não existe Bíblia assim, em grande quantidade. Lá não tem essa, a gente está procurando qual a versão melhor, não, sabe? Não chegaram nesse patamar lá, não. A versão que chega é a palavra de Deus, é lida, é decorada, é pregada, é ensinada. É uma Bíblia para 15, passa na mão de todos, e é aquela sede pela palavra de Deus. E nós perdemos esse objetivo como igreja, de apoiar obras missionárias, de apoiar projetos missionários. Nós perdemos a alma missionária da igreja. Isso é sinal de uma igreja que morre. É sinal de uma igreja que morre. Cristo, quando reuniu seus discípulos, no final do capítulo de Mateus, ele disse: ide. Ora, se é ide, então não é para ficar. Se é ide, é porque essa igreja está para fora dela. Ela está para fora dela. Ela está para se antenar com este mundo, perceber as suas necessidades, levar o evangelho da paz, anunciar o evangelho da redenção de Cristo Jesus, e propõe redenção não somente da alma e do fogo do inferno, mas que propõe redenção para esta vida e em todas as áreas desta vida. É isso que nós temos que entender e viver.